Eleições 2020 é na Jovem Pan e Rádio Colmeia. Oferecimento. Supermercado Chiptosky, medida certa. O Supermercado Chiptosky tem ofertas todos os dias e no final de semana ofertas especiais. Supermercado Chiptosky, no bairro Santa Rosa, em Porto União. Medida certa, muito mais variedade para sua obra ou reforma. Medida certa, Rua Frei Rogério 135. Fone 3523-6874. Eleições 2020. A Rádio Jovem Pan de União da Vitória realizou a sabatina com os candidatos ao cargo de prefeito do município. Você vai ficar sabendo agora da resposta de cada candidato por ordem de sorteio dos temas aqui perguntados. O segundo tema, educação. A pergunta aos candidatos: em seu plano de governo, como está contemplado o aumento de vagas no ICMEIS, se esse aumento será válido para todos? E uma segunda questão, dentro do tema de educação, é quanto à escolha da função de secretário ou secretária municipal de educação, se dará por escolha de classe, a chamada tríplice lista. Nós mostramos que é possível você diminuir a fila de espera no ICMEIS. Sabemos que todos os pais e mães que precisam trabalhar precisam deixar seus filhos no ICMEIS. E a União da Vitória tem um serviço de qualidade altíssimo, tanto que está aí o índice do IDEB, o maior da história do União da Vitória, e é possível, e não precisa muitas vezes ter gastos, é necessário mobilizar a sociedade, e foi criado no nosso governo o Lista Única, que foi concebido com várias pessoas. É bom que você fale com a Câmara de Vereadores, com o juiz Carlos Mattioli, com o promotor Júlio, com todas as classes, com o Sindicato do Magistério que nos auxiliou, e foi criado a Lista Única. Quando assumimos, tínhamos mais de 500 crianças na fila de espera no ICMEIS, e hoje não digo que zerou, mas diminuiu consideravelmente, mas as pessoas podem ter certeza e o compromisso. É compromisso, não é promessa, é proposta. Nós iremos zerar as filas do CEMEI nos próximos 4 anos, se a população nos der a honra e a satisfação de ser prefeito de União da Vitória. Com o término do CEMEI no Lagoa Dourada e com o término do CEMEI no Bom Jesus, as filas ficarão em zero. Tanto que agora, alguns dias atrás, foi aberto para inscrição no Lista Única, e todas as pessoas que se inscreveram no Lista Única, todos os pais que inscreveram seus filhos no Lista Única, todos foram contemplados. Está lá para as pessoas verem, não é discurso político, então é uma realidade. Quando você mobiliza a sociedade, quando você conversa, quando você pega as boas ideias, indiferente de onde venham, você resolve o problema. Vejam bem, foi resolvido um problema sem a construção de nenhum CEMEI, sem custo para o município. E é isso que o governante tem que fazer, ter boas ideias, conversar com a sociedade. E o Lista Única é um projeto muito importante, que já virou, na verdade, eu posso falar, uma política pública. Eu que sou defensor da política pública, porque a política pública está acima de qualquer governante de plantão, e é importante que a sociedade pode cobrar quando você tem política pública. Quando a questão do secretário, principal requisito para ser nosso secretário, secretária de educação, respeito com a classe. Esse é o principal requisito, acima de qualquer coisa. E o secretária de educação, indiferente do professor ter qualquer opção ideológica, política, tem que ser respeitado. As eleições terminam no dia 15 de novembro e o prefeito tem que governar para todos. Iremos discutir com toda a classe do magistério, estamos num período de pandemia, e é bom que você fale o belíssimo trabalho que todos os professores municipais fizeram no período de pandemia. Fiz diversos vídeos conversando com os professores na questão da volta às aulas. Houve uma grande pressão de muitas pessoas para as voltas às aulas, mas nós não estamos aqui para fazer política, nós temos responsabilidade, nós trabalhamos com vidas, e o retorno à aula só vai acontecer quando houver um parecer da área médica, da área da saúde. Isso é importante ser falado, e temos que estar preparado principalmente para o pós-pandemia. É um grande desafio na área da educação. Temos no nosso plano de governo que é necessária a contratação de psicólogos, porque temos que mexer
temos que ver como essas crianças voltarão para a sala de aula, já que ficaram um longo período afastados da sala de aula. E é bom que se fale, quando se fala na sala de aula, todos os professores gostariam de estar na sala de aula. Se não estão, é porque o momento não permite, o momento é de responsabilidade. E a gente que acompanhou o trabalho que eles fazem, principalmente o carinho que eles fazem na entrega do material didático, se disponibilizando fora do horário de serviço deles, a criar grupos de WhatsApp para dirimir dúvidas. Então temos um grande desafio no pós-pandemia, temos que trabalhar na área da saúde mental, com a contratação de profissionais, psicólogos, com fonoaudiólogos. Temos já um projeto, e é necessário, não achando que estaremos eleitos no dia 1º, mas todos os candidatos têm que ter já um projeto para o retorno às aulas, porque isso é importante, é um grande desafio que tem pela frente. Temos bem balizado esse projeto de retorno às aulas, porque é algo que é um grande desafio. Estamos passando por esse período de pandemia, de forma excelente, com a ajuda de toda a classe do magistério, mas temos um grande desafio pela frente, que não sabemos quando que vai ser o retorno às aulas, mas temos que estar preparado para quando voltar às aulas, o setor da educação estar bem preparado para receber esses alunos. E a gente só tem que enaltecer, a gente fica feliz, é uma conquista de todos os professores, o alto índice do IDEB, o maior índice do IDEB alcançado pelo município de União da Vitória. Tiago, é muito importante nós estarmos falando que tem que ser do quadro do magistério a pessoa escolhida para estar à frente da pasta. Nós estaremos aqui, estamos no nosso plano de governo, está escrito lá a lista tríplice. Mas como eu falei na sabatina lá no magistério, tem que ser uma lista tríplice. Não é uma lista com 2 e não é uma lista com 1. É tríplice, aonde, se for preciso, por exemplo, trocar a pessoa dessa pasta, ela será trocada com alguém da mesma do municipal, ou seja, da pasta deles, do magistério de União da Vitória. Não tem trocar com alguém que não seja do magistério de União da Vitória. E com relação a essa pergunta a respeito das vagas de CMEIs, nós, enquanto presidente da Câmara de Vereadores, sempre tivemos essa preocupação. Inclusive no ano de 2018, quando estávamos encerrando o nosso trabalho ali como presidente, nós tivemos a oportunidade de encaminhar, destinar uma parte significativa das nossas economias para as reformas no CMEI, que inclusive culminou aí com o início de um programa que foi feito pela administração, que deu início aí com esse repasse da Câmara de Vereadores, que à época ficou acordado que era para as reformas e para aumentar os CMEIs, para que pudessem suprir as necessidades de vagas nesses CMEIs que nós tínhamos já, inclusive, os dados de onde seriam os principais locais. Também temos que ver a questão aí dos CMEIs que estão parados na construção. Nós temos aí o CMEI do Lagoa, nós temos agora um CMEI que estava parado há muito tempo, passou a administração inteira parada e agora retornou, estão lá. Então esperamos que também esses dois possam estar ativos e, caso precisar, envidar esforços, com certeza, para suprir essas necessidades, porque isto também é um dos detalhes que nós temos encontrado aí nos bairros onde nós temos feito as visitas. Aumentar o número de vagas é mais do que necessário, uma vez que a demanda é altíssima e nós estamos falando com o nosso bem mais precioso. Quando uma mãe deixa o seu filho no CMEI, está deixando assim parte do seu coração, parte de si. E então trabalhar em prol do fornecimento e abertura de novas vagas é mais do que necessário. Contudo, precisamos cuidar do que já temos, que já é uma defasagem de vaga gigantesca, pelo que a gente percorre e conhece dos nossos CMEIs, há uma demanda altíssima.
inúmeros CMEs necessitando da construção de novas classes para dar conta da demanda que vem chegando ano a ano. E nós temos que pensar que tem que ser um tratamento humanizado. Os nossos CMEs, eles não podem ser encarados como um processo de assistencialismo, em que o pai ou responsável sai para trabalhar e deixa a criança, né, que ela precisa ficar em algum lugar. E eu acho que é muito pelo contrário. Os nossos CMEs são espaço de desenvolvimento. E os nossos professores que ali trabalham arduamente e diariamente devem ser respeitados sobretudo. Parte aqui de mais uma situação. Para priorizar a escola, e os CMEs são em tempo integral. Então nós temos que cuidar com inúmeras situações, que é desde a alimentação adequada e dentro de uma tabela nutricional, porque quando a gente fala da coisa pública, a gente sabe que há uma distância entre realidades dentro dos CMEs e das nossas escolas. Então nós precisamos muito cuidar, inclusive, da alimentação das crianças. Para fazer esses investimentos em um programa planejado, torno a dizer que o enxugamento da máquina é necessário. Nós não podemos ter uma estrutura onde 52% da receita líquida corrente seja folha de pagamento. E aí é um lugar assim que quando se trata de educação, foi tirado. A lei existe, mas não foi posta à prática pela gestão atual. O fim do fundo rotativo, do PIB, que tirou a autonomia das nossas escolas e CMEs. Hoje o gestor escolar ele fica muito atrelado ao recurso liberado pela secretaria. Então temos que descentralizar, porque cada CMEI tem seus problemas específicos. Alguns têm o problema da superlotação de turmas e a necessidade de abertura de mais vagas, mas existem CMEIs também que há poucas crianças. Então, fechar a escola e CMEI, jamais. Mas planejar de forma melhor, porque a organização é capaz de dar conta da demanda. Mais um ponto a respeito da saúde pública é a necessidade urgente da construção e da propositura de um concurso público. Nós já estamos em déficit assim, de mais de 100 profissionais e nós precisamos colocar à disposição estas vagas, porque a gente está colocando à disposição dos nossos municípios. Isso vai linkar, com certeza, Tiago, uma pergunta que virá ao futuro, a respeito do fundo, a questão do FUNPREV. Precisamos colocar profissionais na ativa justamente para restabelecer o equilíbrio financeiro do fundo, para a criação do concurso público, enxugamento da máquina e aumento de arrecadação. E a respeito da escolha do nosso secretário municipal de educação, eu acredito que, primeiramente, pré-requisito maior deve ser alguém que conheça a sala de aula, que tenha colocado parte de sua vida dentro de nossas escolas e CMEs, que conheça na prática, porque a gente sabe assim que, para além da garantia de direitos dos profissionais, a preocupação com a infraestrutura tem que ser diária. E nós temos excelentes diretores e professores, nós temos gente de um calibre assim, de mestrado e doutorado dentro da estrutura da educação do nosso município. Então, o primeiro passo, nós não podemos admitir que o profissional que ocupe esse espaço dentro de uma pasta importantíssima como a educação não seja alguém do quadro que conheça nossas escolas de forma real e na prática. A ideia é trabalhar com uma lista tríplice, em que não indicada pelo sindicato da categoria, mas que a gente use essa ferramenta, esse instrumento, para nos apresentar a lista. E que essa lista venha daquele professor, professora, que se coloque à disposição do seu município, que tenha e contribua com projetos estratégicos e políticas de Estado nesse sentido, porque se tem um ponto em que não podemos admitir políticas de governo,
que passe gestor, entre gestor, se mude, é na educação. A educação precisa ser vista de forma estratégica e precisamos de políticas públicas que estabeleçam as diretrizes para o desenvolvimento, para transformar nossas escolas em ambientes mais agradáveis e atrativos para os nossos estudantes. Precisamos caminhar rumo à escola em tempo integral. E para toda essa demanda, é mais do que necessária a construção de concurso público, a escolha do nosso secretário através de uma lista tríplice, em que, inclusive, dentro da própria lista tríplice, em ordem de primeiro, segundo e terceiro, para que a gente possa contemplar justamente a orientação e a visão da categoria a respeito da educação. Falando em educação, é um tema também muito importante, porque como mãe, eu sei da necessidade das vagas na creche, a gente sabe a necessidade de na escola ter um período integral. Sabemos da realidade que muitas crianças ainda vão pelo alimento. Então é onde nós temos que trabalhar com um olhar, também novamente volto a falar, humano, como mãe, que teremos mais vagas. Sim, temos aí, esse ano sabemos de 2 creches que vão ser inauguradas. A minha preocupação, eu digo para você, e os profissionais que vão atender? Porque esses profissionais que vão atender, eles precisam também ter uma estrutura. Será que adianta ter só um prédio bonito? Ou aqueles prédios que estão colocando em risco a vida do teu filho, do meu filho? Precisamos ter todo esse suporte e terá condições de material para atendê-los. E eu volto a frisar novamente que para nós podermos colocar, hoje temos profissionais competentes que estariam a quantidade necessária para termos profissionais dentro desse CMEIs, porque para aumentar a vaga em creche, a gente precisa de mais profissionais. Para aumentar a vaga nas escolas, a gente precisa de mais profissionais para trabalhar em contraturno, trabalhar o período integral. E para isso, precisamos, de forma urgente, enxugar a máquina. Precisamos reduzir a questão daquele, como a gente sempre volta a falar, cabide de empregos. Que enquanto estivermos aí, a prefeitura pagando salários de 10, 15 mil para pessoas que às vezes não estão aptas, não têm a competência naquela área para estar em tal lugar, enquanto profissionais e professores estão ganhando R$ 1.500. Temos em todas as áreas, então eu penso que tem que ter essa valorização para eles, para que eles trabalhem bem, e diminuindo, enxugando a prefeitura, nós poderemos contratar com certeza, investir em mais professores e em outras áreas também. E referente, eu digo para você, a parte de como será feita a parte do secretário de Educação, como eu já coloquei para eles, que seria a citação deles de 3 nomes para nós estarmos trabalhando, mas o nome vai vir deles. O secretário de Educação será uma escolha dos servidores públicos. Eu já fiz isso nas minhas gestões. De lá para cá, todo mundo fez e a atual gestão agora mudou isso. Por quê? Porque o secretário tem que ser o primeiro entre os seus pares. Quando ele está lá, ele sabe que o dia que termina o seu mandato, ele vai estar circulando nos corredores das escolas com os seus e vai ter que prestar conta das coisas que ele fez, o que não fez. Isso força um entrosamento, isso força um respeito, né, com os seus. Então nós vamos fazer isso. Quanto à questão das creches, por exemplo, das vagas, na minha gestão eu consegui um recurso para a creche do bairro Bom Jesus. Houve o impeachment lá em cima em Brasília, trocou o presidente e parou de vir o recurso. Mas nós iniciamos esse projeto. E agora ficou 4 anos parado, agora parece que reiniciou de novo. Qual é a minha proposta? Concluir os 2 centros de educação infantil, tanto o Lagoa Dourada, que também tinha deixado já quase concluído, e o do Bom Jesus. São as 2 maiores creches da cidade, para garantirmos essas vagas.
Na área da educação ainda, no meu governo passado, eu consegui a escola do São Sebastião, que foi concluída agora, a escola do São Domingos. Nós praticamente executamos toda a escola Bernardina Schroeder, que foi a construção de uma escola nova, e a creche do Bom Jesus. Então, houve um avanço na parte de infraestrutura também. Agora, as vagas na educação infantil são as mais procuradas. Há uma demanda reprimida, sim, não adianta dizer que não há. Agora, na época da pandemia, não há, mas há uma demanda. E a educação infantil é tudo. É de 0 a 6 anos que a criança forma caráter e forma personalidade. Finlândia, Japão, os países desenvolvidos estão pondo mestre e doutor na sala de aula. Sabe aqueles princípios que se leva para o resto da vida, como honestidade, responsabilidade, solidariedade, direito, dever? Isso forma de 0 a 6. É no momento do caráter e da personalidade. Então é extremamente importante, nós vamos ter que investir em recursos para atender a educação infantil. Na área ainda da educação, nós trouxemos a Escola Técnica Federal. Esse é o projeto da minha vida. Eu digo para as pessoas, se eu asfaltasse a cidade inteirinha, não deixasse uma quadra sem, trazer a escola federal, o asfalto é insignificante perante a importância dela. Esses dias eu fui pegar meu carro, que um lavador de carro lavou o carro, pessoa pobre, de periferia, negro, lavador de carro. Ele disse para mim, seu Pedro, o meu filho está fazendo agronomia na Escola Técnica Federal. Isso me deixou arrepiado, porque é federal, é gratuito, um curso que custa mais de R$1.000 no mercado hoje. Vários técnicos que estão se formando todo ano. É uma luta minha que começou como deputado, depois culminou a inauguração na minha época que eu fui prefeito, e me sinto extremamente realizado por essa área. A educação é diferente, é um processo que o Brasil tem que cada vez investir mais. Eleições 2020 é na Jovem Pan e Rádio Colmeia. Oferecimento. Supermercado Chiptoski, medida certa. O Supermercado Chiptoski tem ofertas todos os dias e no final de semana ofertas especiais. Supermercado Chiptoski, no bairro Santa Rosa, em Porto União. Medida certa, muito mais variedade para sua obra ou reforma. Medida certa, Rua Frei Rogério 135. Fone 3523-6874. Eleições 2020.